bem-vindos ao Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou a Elisandra do Amaral e o nosso tema de hoje é assédio moral nas relações de trabalho. E eu conto hoje aqui com a participação da Georgia Raad, que é coordenadora de jurídico da Unimed Porto Alegre. Seja bem-vinda, Georgia. Obrigada, Liz. Muito obrigada pelo convite, estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias. Georgia, a gente tem visto como as relações interpessoais têm mudado, né? A forma das pessoas se relacionarem, e isso não é diferente no ambiente das organizações, né? E, ao mesmo tempo, a gente começa a ouvir muito a falar assédio moral no ambiente de trabalho, né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho o que é, de fato, assédio moral, o que caracteriza isso dentro dessas relações de trabalho. Tem toda a razão, né? Assédio moral tem sido uma palavra que a gente tem ouvido muito no pós-pandemia e, inclusive, tem sido discutido e trazido isso para os autos, para os processos judiciais nas relações de trabalho. E não é por acaso que a gente também tem doenças associadas com a fala do assédio moral, que é o burnout, a depressão, a ansiedade, em que podem sim ser associadas quando se fala do assédio moral no ambiente do trabalho. Então, assim, para caracterizar e para identificar, de fato, ações em que a gente consiga identificar entre todos os colaboradores de uma empresa, porque essa relação pode acontecer numa relação vertical quanto horizontal, então ela pode ser hierárquica, como pode ser entre pares, isso pode acontecer dentro da cultura da empresa, eu preciso ter a exposição do colaborador a situações humilhantes ou constrangedoras, necessariamente. Elas precisam ser repetitivas e prolongadas ao longo prazo, ela precisa ter uma intenção, ou culpa ou dolo, então é com ou sem intenção, vamos tirar desse ambiente do juridiquês e trazer para um ambiente que a gente consiga conversar. Então, independe da tua intenção, eu posso fazer sem querer, eu fui uma grosseria, e isso vai ter uma consequência depois, como que eu posso remediar e dar conta dessa situação para estar englobada no assédio moral. E eu preciso ter a implicação de uma humilhação, uma ofensa, ridicularização, uma desestabilização emocional do empregador. Esses são requisitos que precisam transitar para a gente começar a identificar o assédio moral. No momento em que saúde mental, né, tem sido uma pauta tão relevante nas organizações, como é que isso aparece quando a gente fala em cobrança por resultados, né? Realmente isso impacta na saúde mental das pessoas? Quando a gente olha nesse viés jurídico, né, há uma relevância nessa questão? Com certeza, né, Elisa? A gente precisa deixar bem claro que divergir é diferente de assediar, né? As lideranças, os colegas, os colaboradores precisam entender isso. Está tudo bem nós termos desentendimentos de ideias e discutirmos. Inclusive, isso precisa ser palco numa empresa que vai trazer crescimento e discussão. Agora, isso tem que ser muito diferente e colocado em prática a diferença do assédio. E aí, eu começo a discutir o que caracteriza, quais são as ações que trazem, então, a identificação do assédio moral, né? Comentários de mau gosto, instruções confusas e imprecisas, colocando o colaborador ou o colega numa situação de desentendimento proposital, né? Desdenhar ideias, independente de qual seja, pode não ser adequada para aquele momento, mas não quer dizer que ela seja inadequada. Situações de desprezo, como suspiros, olhares, risadinha, coisas que podem ser super sutis, mas que tem um significado por trás muito importante e que estão, sim, trazendo uma percepção bastante objetiva para a relação do assédio moral, né? Eu acho que tu traz uma questão bem importante que, e claro, né, me corrija se eu estiver errada, mas entendi então que assédio moral ele está muito mais no ambiente coletivo do que nessa relação individual da liderança com esse colaborador. Ou há uma forma dessa questão aparecer nas conversas individuais, nos acompanhamentos, nas avaliações que acontecem nesse fórum mais restrito? Pode sim acontecer no fórum restrito, ele não está relacionado tão somente ao ambiente coletivo. A gente vai trazer a humilhação para o ambiente coletivo, né? Quando a gente fez a referência lá daqueles primeiros conceitos. Mas eu posso sim ter uma situação de uma ofensa no ambiente individual, no momento do meu feedback, ou na minha própria dispensa, em que a gente convida também, naquele lugar em que eu vou fazer um desligamento, eu ter sempre uma terceira pessoa como testemunha, quando é um desligamento sensível com uma pessoa diferente, para estar acompanhando e vendo que, de fato, foi uma situação delicada e conduzida da melhor forma possível.
num ambiente mais profissional, né, Liz? Por isso que a gente está falando, a gente está num ambiente profissional e é nesse lugar que a gente tem que construir. E, assim, se a gente pudesse pensar de que forma as empresas podem atuar de uma forma mais preventiva, né? Porque creio que essa seja uma das expectativas das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Como é que esse executivo, como é que essa liderança, como é que esse RH apoia a organização para que ela estabeleça práticas de prevenção ao assédio moral? Eu vou trazer um olhar sobre duas perspectivas, né? Um olhar sobre a empresa, na perspectiva talvez do RH ou da diretoria, olhando para essa temática, e uma perspectiva da via judicial, naquilo que é discutido no processo. Então, assim, no processo, eu vou estar avaliando, porque a consequência vai ser, consequentemente, um dano moral, e aí eu vou ter a quantificação do dano moral baseado em conceitos como o grau de intenção que eu tive naquela agressão ou naquela ofensa. Eu vou ter uma avaliação da retratação espontânea, o esforço que foi feito para minimizar aquela ofensa. Eu vou ter também a avaliação da relação social e econômica entre as pessoas. No judicial, ele vai estar olhando para isso também. E eu vou olhar o grau de publicidade que essa ofensa gerou. Então, esses são os requisitos que judicialmente eu vou discutir para estabelecer o dano moral. Já no ambiente corporativo, e aqui a gente vai estar discutindo com executivos que vão estar fazendo diferença na linha de frente e olhando para a temática de forma mais corporativa, eu olharia para o contexto do programa de integridade, né? Aí eu vou falar de valores éticos, de como é que a empresa se respeita. A gente vai falar daqueles conceitos básicos, como walk the talk, top to bottom, né? De onde é que começa a cultura que vem lá de cima para baixo, demonstrando respeito, ambiente de transparência, conversas tranquilas, ambiente agradável, respeitoso, né? O espaço de diversidade, respeito às minorias. Tudo isso vai fazer com que o ambiente se perceba, né, respeitoso e não aceitável para condutas inadequadas e que combinem com o assédio moral, né? Então, começando por um bom programa de integridade, eu diria que é o primeiro passo para um cuidado da sua cultura dentro de uma empresa. E, inclusive, né, Georgia, até toda a parte de capacitação e desenvolvimento de lideranças que as organizações promovem, né? O quanto é importante a gente também trazer temas como a forma de conduzir conversas difíceis, como que a gente administra conflitos, né? E vai lidando com esse colaborador no dia a dia. Então, acho que é também complementar, né, ao programa de integridade e outras ações que possam ser realizadas, né, dentro da organização. Mas, Georgia, foi muito rico poder trocar contigo, poder te ouvir, né? Trazer aí as tuas reflexões sobre esse tema. Quero agradecer a tua participação e estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Não deixem de acompanhar os próximos conteúdos. Até mais. Obrigada.